Olá, muito boa noite. Bem, todos estão aqui me vendo. Deixa eu ver aqui, parece que tá meio escuro. Deixa eu ver. Ou sou eu? Sou eu, né? Tá tudo normal aqui, né? Então vamos lá. Muito boa noite. Eu espero que você já esteja aí preparado, preparada para descansar. E vamos ter aqui a continuação da leitura da história do Barão Trump, que eu espero que vocês estejam gostando. Você já se inscreveu aqui no canal? Já? Já ativou as notificações? Já cooperou aqui com a gente, com o Pix, para a gente poder fazer divulgação do canal, seguir aqui para o próximo ano? Então tá bom. Então, vamos que vamos aqui com essa história de autor americano, cujo personagem principal é alemão. Então, bora! Vamos que vamos. Continuação do capítulo 7. Obrigado, pequeno barão, foi a resposta de meu pai, por sua promessa de obediência. Este é o peso que oprime meu coração. Desde que você assumiu esta vida errante, privado de seus conselhos e cooperação, tenho visto nossa propriedade ancestral se precipitar para a ruína. No ano passado, nossa propriedade mal colheu o suficiente para manter corpo e alma juntos. Este ano promete ser ainda pior. A desolação paira sobre os vastos hectares que antes eram um prêmio de nossa família. As colheitas fracassam, a grama murcha, as árvores ficam amarelas. O pobre gado geme por sustento enquanto vagueia pelos pastos secos. Eu olho para toda essa ruína e destruição, mas sou impotente como um bebê para contê-la. Fala, meu filho, você, se tiver coragem, pode ser tão cruel a ponto de virar as costas para essas cenas lamentáveis sem levantar a mão para evitar a desgraça iminente? Barão, interrompi brandamente, mas com firmeza. Fatos primeiro, eloquência depois. Conte-me em linguagem simples como um rei a causa de toda essa ruína. O que a causou? O que desolou nossos belos campos? O que causou essa rapina entre nossos rebanhos e manadas? Fale. Eu, pequeno barão, darei ouvidos atentos, respondeu meu pai, com uma curva majestosa do corpo. Assim como o antigo Egito foi assolado por flagelos e pragas, assim também foram nossos hectares ancestrais. Em pastagens e campos de cereais, miríades de topeiras se alimentam das raízes tenras. Em pastagens, enxames de ratos do campo se alimentam da erva. Em pomares e viveiros, incontáveis esquilos terrestres espalham destruição por perto e por longe. Tais são os terríveis flagelos que agora devastam nossa outrora bela propriedade, orgulho seu e meu, e a inveja de todos os que a veem. Pequeno barão, eu sinto, eu sei que você pode me ajudar e que em algum lugar no vasto depósito da sua mente repousam planos e dispositivos poderosos o suficiente para restaurar estas vastas terras a toda sua antiga beleza e produtividade. Barão, foi minha resposta. Quando foi que me achou incompetente em meu dever para com você ou incapaz de ajudá-lo? Nunca! Exclamou o velho barão com grande ênfase. Então dirija-se à minha gentil mãe, a baronesa, sua consorte, e console-a. Diga a ela que tenha coragem. Diga que não viajarei até que essas pragas sejam expulsas do nosso domínio ancestral. O velho barão levantou-se e acompanhei-o até a porta. Então nos cumprimentamos com dignidade, e ele se retirou para levar a alegre mensagem da minha prometida ajuda à minha mãe enlutada. Sozinho em meus aposentos, era uma terrível sensação de decepção que tomava conta de mim. Senti que seria inútil continuar meus preparativos para deixar o lar diante desses terríveis infortúnios que agora ameaçavam minha família. Pois, como eu raciocinava, e creio que com grande clareza,
O nome dela se reduziria a uma sombra se nos roubassem esses vastos hectares de pasto e pradaria, floresta e pomar. Para mim, um nobre sem terras tinha algo muito ridículo, e eu estava decidida a salvar minha propriedade ancestral da ruína ou deixar de lado para sempre meu título de barão, como uma joia que perdeu seu brilho, como uma pérola que o rústico e impassível destrói por causa de uma refeição de mantimentos. Naquela noite não comi nada, para poder deitar-me com a mente tranquila. Bulger percebeu isso e concluiu que seu pequeno dono estava doente, e também se recusou a tocar em comida, embora eu tenha ordenado que seu prato favorito, cristas de galo assadas, fosse o feito. Até a meia-noite fiquei acordada, em profunda reflexão sobre a árdua tarefa que me aguardava. Ao soar do meio-dia no velho relógio da escada, decidi deixar minha mente resolver o problema por si só. Virei-me e adormeci. O barão e a baronesa entraram na sala de café da manhã com senhos serenos da manhã seguinte. Cumprimentei-os cordialmente. A conversa foi animada por uma ou duas anedotas antigas do velho barão que ele renovou para a ocasião com vários personagens novos e um final inteiramente novo. Ri com vontade, como era meu dever fazer. Terminado o café da manhã, Bulger e eu saí para começar a trabalhar. Resolvi atacar as topeiras primeiro. Livrar-me da praga número não foi nada difícil para mim, uma vez que comecei a refletir sobre o assunto. Aliás, posso dizer desde já que essa tarefa incumbida pelo velho barão teria sido impossível se não fosse meu profundo conhecimento da natureza, dos hábitos e das peculiaridades da vida animal. Sempre um estudioso atento da história natural, havia pouca coisa que os quadrúpedes dos campos que escapasse à minha observação. Acompanhado por Bulger, armado com um par de pinças curtas de madeira e carregando uma cesta, parti para os campos de grãos. Bulger estava muito feliz, porque já tinha decidido que o esporte o aguardava. Em menos de uma hora, com ele para indicar os esconderijos e desenterrá-los, capturei 100 topeiras. Retornando à cabana do supervisor com a ajuda dele, cortei as unhas das patas dianteiras de cada topeira rente à carne, e então dei ordens para que todas fossem levadas de volta para os campos de grãos e soltas, voltando minha atenção para os ratos do campo. Percebi imediatamente que me livrar da praga número 2 seria a tarefa mais difícil de todas. O leitor desavisado sem dúvida já gritou em pensamento. Por que não enviar um bando de gatos para os prados e deixá-los acabar rapidamente com as pequenas criaturas destrutivas? Ah, como é fácil planejar, como é difícil executar. Saiba então, meu amigo inteligente, que os prados estavam úmidos e que, embora muitas vezes tentados, os gatos recusavam terminantemente a entrar neles. O mais principiante em história natural sabe a versão de um gato a molhar o pelo e, acima de tudo, a pisar na água. Até mesmo a umidade é desagradável para as patas de um gato. Ele prefere caminhar 1 quilômetro a atravessar um terreno verde umedecido pelo orvalho. No entanto, decidi começar minhas operações imediatamente, sabendo das maravilhosas mudanças que as pontadas de fome produzem na natureza dos animais, forçando os carnívoros a recorrerem à vegetação do campo para seu sustento, eu esperava resultados favoráveis. Selecionando meia dúzia de jovens gatos ainda vigorosos das casas de nossa propriedade, munindo-me de muitas tampas de borracha indiana usadas para fechar o gargalo das garrafas, a fim de torná-las herméticas, procedi a envolver as patas de cada gato nessas capas, abrindo um furo em cada uma dessas para permitir a passagem das patas. Eu queria acostumá-los a essas capas antes de cobrir completamente as patas. O meu próximo passo foi submeter os gatos a um jejum de 24 horas. Depois disso, fiz com que um de seus alimentos favoritos, peixe grelhado, fosse colocado na outra extremidade de uma sala comprida. Cobrindo o espaço intermediário com tapetes de pelo longo, eu havia mergulhado previamente já na água. Apesar da fome, eles se recusaram terminantemente a atravessar os tapetes encharcados. Avançando até a borda, eles testaram as condições dos obstáculos que bloqueavam seu avanço em direção à comida saborosa. Sentindo aqui e ali um ponto seco, e então recuaram com miados lamentosos, enquanto sacudiam a umidade dos pés. Depois de cobrir completamente as patas de uma das gatas com as capas de borracha, coloquei-a no tapete molhado e a incentivei a permanecer ali, alimentando-a com alguns pedaços delicados do peixe.
Percebendo que suas patas não se molhavam, ela consentiu em andar aqui e ali sobre a superfície molhada, a fim de garantir pedacinhos saborosos de comida. Fiz o mesmo experimento com outras gatas, e tudo correu tão bem quanto eu desejava. No dia seguinte, continuei minhas instruções e, para minha alegria, consegui ensinar a todos não apenas a não se oporem a ter os pés envoltos em botas de borracha, mas até mesmo a andar em meio a 2,5 cm de água para conseguir um pedaço particularmente saboroso de comida. Agora eu estava pronto para fazer um teste prático com meus caçadores treinados. Devo confessar francamente que meu coração batia um tanto nervosamente quando eu, com o supervisor e 2 outros assistentes, partimos para as terras baixas, carregando os caçadores de ratos treinados, já calçados com suas botas de borracha em 3 cestos. Avançamos cautelosamente pela campina, mas no que diz respeito aos ratos, nossa cautela foi inútil, pois eles corriam bem debaixo dos nossos pés. Enquanto eu contemplava a longa extensão da pradaria devastada, outrora tão famosa por sua grama espessa e aveludada, as lágrimas se acumularam em meus olhos e minha voz embargou. Agora ou nunca, pensei, era preciso tentar salvar estes belos campos da ruína total. Com um aceno de mão, meus assistentes se abaixaram e soltaram os gatos um tanto assustados. Eles não demoraram, porém, a se recompor e se preparar para o trabalho. A fome aguda é um molho excelente. Enquanto 6 monstros saltavam entre aquelas tropas de minúsculas criaturas, até aquele momento mordiscando, brincando ou provocando uns aos outros sem pensar em mal ou perigo, a mais selvagem consternação os apoderou. Não apenas perto de nós, mas até onde a vista alcançava, o pânico e a desordem se espalharam entre esses pequenos seres até então pacíficos. Aqueles que buscavam segurança em suas tocas foram arremessados de volta por outros que corriam freneticamente para o ar livre. Os gatos continuaram seu trabalho como fúrias vingativas, matavam pelo simples prazer de matar, passando como uma rajada mortal aqui e ali sobre os pratos. Depois que o trabalho de destruição foi mantido por meia hora, ordenei que os 6 treinados fossem levados de volta para seus alojamentos, pois eu era um bom general para deixar minhas tropas se fartarem de sacas e pilhagens. No dia seguinte, outro ataque foi feito contra o inimigo. Os 6 treinados se tanto espalharam a morte à torto e à direita com maior fúria do que no início. As terras úmidas não os aterrorizavam mais. Eles se esgueiravam pelas poças como meninos travessos por riachos e lagoas à beira da estrada. Agora pensei em voltar minha atenção para o chão de esquilos. Meu primeiro passo foi mandar buscar na cidade vários alqueires das menores bolinhas de gude que pudessem ser compradas. Então, com a ajuda do meu sempre fiel e amoroso amigo e ajudante, meu querido e mudo irmão Bulger, localizei o paradeiro de várias centenas de tocas dos esquilos terrestres. Dei ordens para que meia dúzia ou mais das bolinhas de gude fossem enroladas para dentro de cada um desses buracos. Concluídos esses trabalhos, retirei-me para meus aposentos e comecei a me divertir de várias maneiras, enquanto aguardava um relatório do supervisor. Muitos dos inquilinos que tinham observado minhas operações contra as topeiras, os ratos do campo e os esquilos terrestres aventuraram-se mesmo a denunciá-las abertamente como caprichos selvagens, ideias de um sonhador e funcionamentos tolos de uma mente doentia. Pobres criaturas! Eles haviam perdido tudo. Tinham visto o trabalho de longos e exaustivos meses ser arruinado por essas pragas, estavam amargurados e céticas. Não tive coragem de prestar atenção às suas declarações um tanto impertinentes. Enquanto aguardava os desdobramentos, mergulhei nas delícias de algumas histórias de um viajante ousado escrita na antiga língua assíria, com a letra em forma de cunha. 3 dias se passaram e nenhuma notícia do superintendente. Mais 2, totalizando 5 dias inteiros. No 6º dia, não veio nada. E, por fim, com o amanhecer do 7º, fui acordado para a aclamação alta e prolongada sob minhas janelas. Saltando da cama e abrindo as cortinas, verifiquei surpreso ao ver longas filas de nossos moradores, homens, mulheres e crianças, carregando faixas, coroas de flores e guirlandas, etc. Um grupo de crianças carregava varas longas e finas, cujas pontas pendiam toupeiras mortas, ratos do campo e esquilos terrestres. No momento em que me apresentei à janela, houve uma explosão de aplausos tão forte que as janelas tremeram diante dela. Uma batida na minha porta me chamou outra atenção. Era o velho barão. Depressa, barãozinho! Gritou ele ansiosamente. Desça à plataforma do castelo. O povo está fora de si de alegria. Não podes ouvir os gritos deles?
Não há uma topeira, nem camundongo, nem esquilo vivo nos vastos hectares da sua propriedade. Digo sua, porque ela é justamente sua. Você a salvou da ruína total. De agora em diante, pelos poucos anos que a bondosa providência quiser que eu permaneça com você, que ela seja sua hóspede. Não, não, barão, respondi rindo, pode não ser. Até que durmas com os nobres mortos da nossa longa e honrada linhagem, tu és o mestre aqui. Pressionei em sua mão reverentemente em meus lábios e o mandei falar com o povo até que eu estivesse pronto para tomar meu lugar a seu lado. Posso imaginar a impaciência do leitor para saber mais sobre a maneira como livrei minha propriedade ancestral dessas pragas nocivas. Quanto aos ratos do campo, isso dispensa explicações, mas o desaparecimento das topeiras e dos esquilos terrestres parece um tanto misterioso. Muito bem, vou deixar claro. Caro leitor, se você tivesse estudado tão de perto a natureza e os hábitos desses animais quanto eu, poderia ter feito o mesmo. Saiba então que o corpo da toupeira tem praticamente a mesma relação com suas patas dianteiras que uma caldeira com uma máquina a vapor, que é admiravelmente ajustada em todas as suas partes, funcionando suave e silenciosamente como uma coisa viva, polida e bela em todos os seus rolamentos e montada com tanta habilidade que nenhum pensamento humano poderia superá-lo. Ou seja, a única coisa maravilhosa em uma toupeira é a sua mão. Isso é uma delícia para um estudante de história natural. Fiquei sentado por horas estudando o formato maravilhoso desta mão. E, por mais estranho que pareça, ninguém sabe melhor do que a própria Pinta que nela reside seu domínio sobre a vida. Lembre-se de que mandei cortar as unhas das patas dianteiras das 100 topeiras rente à carne e depois a soltei. Em outras palavras, sem destruir completamente suas mãos maravilhosas, destruí completamente sua utilidade. Agora, mais uma coisa que você precisa aprender. Nas comunidades agitadas desses pequenos animais, não há preguiçosos. Todos devem trabalhar. Só uma coisa os impede de usar as mãos. Essa é a morte. Quando uma toupeira vê sua companheira parar de trabalhar, ela sabe o que aconteceu. Após o retorno dos 100 cativos às suas tocas, houve alegria misturada com terror. De quem será a próxima vez? Mas quando chegou o momento de entrar na fila e começar a trabalhar, houve consternação. O quê? Vivo e incapaz de cavar? Imediatamente o pânico mais selvagem toma conta da comunidade. Eles abandonam seus lares. Com uma pressa frenética, eles cavam novas tocas e em todas as direções, deixando seus companheiros infelizes para trás, para morrerem lentamente, literalmente enterrados vivos. Semanas, meses se passarão até que se recuperem desse medo selvagem. Então estarão a quilômetros de distância. E os esquilos terrestres, você pergunta. O esquilo terrestre é tão convencido, curioso, persistente e teimoso quanto tem dentes duros. Se soubesse que o mundo é redondo, diria que é simplesmente uma noz enorme e desejaria ser grande o suficiente para chegar ao seu miolo. Quando as bolinhas de gude começaram a rolar pela sua toca, ele ficou satisfeito. Elas eram tão lisas e tão redondas. Ele as rolava de um lado para o outro, tão contente quanto uma criança com um brinquedo novo. Depois guardava-as para a diversão de outro dia. Logo começou a se cansar dela. Elas atrapalhavam terrivelmente e irritavam muito. No entanto, ele não suportava a ideia de se separar delas. Finalmente a pergunta surgiu em sua mente. O que são elas, afinal? Certamente deve ter um caroço. Então ele começou a roê-las. Eram terrivelmente duras, mas ele estava determinado a chegar ao buraco. Dia após dia, ele continuou nessa tarefa ingrata, roendo, até que uma bela manhã acordou e fez a terrível descoberta de que seus dentes haviam sumido. Ora, pode-se dizer que um esquilo terrestre consiste em 4 dentes e nada mais. Sem eles, não há como manter a outra parte viva. É verdade que ele pode, após o infinito trabalho, lutar para extrair uma casca de nós, mas é um trabalho lento demais para manter sua força. Cada nós se torna uma tarefa mais difícil. E assim foi com a vasta colônia em nossos pomares. Nos primeiros dias, um bom número apareceu como de costume, e depois cada vez menos saíam de suas tocas e pareciam magros e frágeis, sem nenhuma inclinação para brincar e tagarelar. No final da semana, o trabalho estava concluído. Eles haviam causado sua própria destruição, e a colônia inteira havia perecido de fome. Foi assim que restaurei as belas terras da nossa família à sua antiga produtividade e removi todos os obstáculos que estavam entre mim e minha partida imediata de casa. Em poucos dias, tudo estava pronto. Bem, então essa aqui foi a continuação do capítulo 7
E eu vejo você na sequência, ainda no capítulo 7. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Até lá!